sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos iniciar uma nova temática. Vamos falar de preocupação, que é um tema que afeta praticamente todos nós em algum momento das nossas vidas. Portanto, fica atento, fica desse lado para mais um episódio, o episódio 70 do Quem Cala Consente. O meu nome é Mário Portela e já tenho um plano despreocupado para ti. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. A preocupação é um tema que afeta praticamente todos nós em algum momento das nossas vidas. E como muitos de vós já sabem, a preocupação pode ser uma força poderosa, tanto para o bem como para o mal. Portanto, é fundamental que compreendamos, que aprendamos a dominar e que consigamos aproveitar ao máximo as nossas vidas, removendo os excessos de preocupação. Antes de mergulharmos de cabeça nesta série de episódios sobre a preocupação, eu quero destacar a importância de estar consciente deste processo. A preocupação não é necessariamente uma inimiga. Na verdade, pode ser uma ferramenta valiosa para nos alertar sobre áreas das nossas vidas que precisam de atenção. No entanto, quando a preocupação se torna crónica, paralisante, é aí que enfrentamos problemas. Hoje começaremos por entender o que é a ansiedade generalizada e como ela se liga à preocupação. A ansiedade generalizada é um estado de apreensão constante, muitas vezes sem uma causa óbvia. É quando nos preocupamos excessivamente com o futuro, com coisas que estão fora do nosso controlo, e isso pode até criar um ciclo de preocupação constante que nós chamamos ansiedade generalizada. Quando a ansiedade generalizada se instala, a preocupação torna-se uma companheira constante. Começamos a preocupar-nos com coisas que nunca podem acontecer e isso pode levar a uma série de problemas de saúde física e de saúde mental. Ao longo desta série, vamos explorar estratégias práticas para lidar com a preocupação, desde a identificação das causas subjacentes até a aplicação de algumas técnicas de PNL e reviver algumas técnicas que já utilizamos em temáticas anteriores. Portanto, preparem-se, estamos prestes a entrar nesta nova jornada, a jornada que te quer inspirar e capacitar para lidar com a preocupação. A preocupação, caros ouvintes, é uma experiência universal, mas muitas vezes ignoramos os seus efeitos profundos nas nossas vidas. Quando nos preocupamos demais, isso pode ter sérias ramificações na nossa saúde. A preocupação crónica, que é aquela que persiste ao longo do tempo e que não conseguimos controlar, pode levar a altos níveis de stress. E já sabem o que eu costumo dizer, o stress é a origem de todas as doenças. O stress crónico pode desgastar o nosso corpo, enfraquecer o nosso sistema imunológico e tornar-nos mais propensos a doenças. Além disso, a preocupação constante pode nos levar a problemas como insónia, fadiga e até mesmo o agravamento de condições de saúde já existentes, tanto do foro físico como do foro psicológico. Muitas vezes, a preocupação também nos impede de viver plenamente o presente. Ficamos tão focados no futuro e em coisas que estão fora do nosso controlo que perdemos a alegria e a paz que o momento presente nos pode oferecer. Isto vai prejudicar os nossos relacionamentos, vai prejudicar os nossos desempenhos profissionais, a nossa capacidade de desfrutar as pequenas coisas da vida. Mas não se preocupem. Esta nova série de episódios vai equipar-vos com ferramentas práticas para lidar com isso. Lembrem-se, a preocupação não é o inimigo, é um sinal de que algo precisa de mudar. A chave está em aprender a lidar com a preocupação de maneira construtiva, em vez de permitir que ela nos domine. E depois, como eu costumo dizer,
constantemente. A própria palavra já diz tudo: pré-ocupar. E não, nunca te deves ocupar antes do tempo. Compreendendo a ansiedade. O quê? Eu preocupo-me. Bem, não és só tu que te preocupas. Preocupo-me eu, preocupas-te tu, preocupa-se toda a gente. Toda a gente experimenta sentimentos gerais de nervosismo ou de preocupação com alguma coisa na vida. Na verdade, um estudo mostrou que 2 em cada 5 pessoas se preocupam pelo menos 5 vezes por dia, sendo que as outras 3 destas 5 pessoas se preocupam pelo menos uma vez por dia. Para algumas pessoas, porém, a preocupação e a ansiedade são estados crónicos e podem assumir o controlo, ou pelo menos tentar assumir o controlo da tua vida. A preocupação crónica é uma característica central do transtorno de ansiedade generalizada que pode afetar qualquer tipo de pessoa em qualquer fase da vida. Estima-se que cerca de 1 em cada 20 pessoas experimenta ansiedade generalizada de forma significativa em algum momento da vida. E lembrem-se, já falamos disto várias vezes, não estás sozinho. Se este é o teu caso, não estás sozinho. Como tu, há outras pessoas. E aqui no Quem Cala Consente, eu quero tentar levar-te para um caminho mais funcional, mais consciente, para lidar com mais uma situação que afeta a todos nós. Mas vamos começar a temática a compreender a ansiedade. Sentir medo faz parte da experiência do ser humano. O medo é, na verdade, um instinto de sobrevivência que ocorre em resposta a uma situação realisticamente perigosa. Pensa em como tu te sentirias se um animal perigoso se aproximasse de ti. Muito provavelmente responderias com medo. Na verdade, muitas vezes é útil reagir com medo em momentos como este, porque quando ficamos com medo, o nosso corpo passa uma série de mudanças químicas e físicas que vai auxiliar e, ultimamente, proteger-nos. Esta resposta ao medo provavelmente vai levar-te a correr para salvar a tua vida ou a ficar suficientemente estimulado para te defenderes fisicamente desse animal. E como podes ver, neste exemplo, a experiência do medo faz parte do processo de sobrevivência. A ansiedade também pode ser sentida em situações menos ameaçadoras. Por exemplo, os atletas de um grande jogo ou corrida vão sentir um grande grau de ansiedade. E isso é bom, pois alguma ansiedade nessa situação irá estimulá-los e prepará-los para a competição que vem a seguir. A ansiedade só se torna um problema quando é desproporcional à situação, ou seja, quando ocorre frequentemente em situações onde não há ameaça ou perigo real. Alguma ansiedade pode ser antecipada em certas situações, por exemplo, uma entrevista de emprego ou um discurso que vais fazer perante uma plateia pequena ou grande. Mas se a ansiedade for tão extrema que te vai impedir de fazer aquilo que tu precisas de fazer para te preparares ou para de facto conseguires ter sucesso nesta entrevista de emprego ou um discurso que vais fazer, então isto é um problema. Quando a ansiedade ocorre neste nível extremo, ela interfere na qualidade de vida, interfere no plano para tu viveres em pleno. A ansiedade é uma emoção que pode ser vivida de diferentes maneiras. E tu podes até achar útil ser capaz de diferenciar os diferentes níveis de ansiedade. O temor descreve um tipo de ansiedade muito intensa e tende a ser uma reação a uma situação imediata e específica. Às vezes é um medo que ocorre em situações sociais ou ao pensar num evento social do futuro. Chamaríamos a este tipo de ansiedade a ansiedade social. Outras pessoas experimentam um medo intenso em resposta a coisas muito específicas, por exemplo, aranhas, medo de alturas, medo de água, medo de multidões. Estes medos são conhecidos como fobias, enquanto outros experimentam medos que podem parecer puro terror que surge do nada e que não tem necessariamente um alvo, um target, como se costuma dizer, e são conhecidos como ataques de pânico. Mas nós não vamos entrar ao pormenor sobre o medo. Para isso, haverá uma altura em que o Quem Cala Consente abordará especificamente o medo. Isto é mais para perceberes que há vários níveis de medo que te estão a provocar esta ansiedade generalizada.
Este pacote de informações que te trago aborda um nível de ansiedade que é descrito como ansiedade generalizada ou nervosismo constante. Este tipo de ansiedade tem características físicas e emocionais semelhantes à do medo, mas pode ser vivenciada em níveis de diferentes intensidades. Em vez de ir direto para o terror absoluto, esta ansiedade aumenta de forma mais gradual e tem um alto nível de tensão que lhe dá pouca paz de espírito. A ansiedade costuma ser duradoura e pode aparecer quando realmente vivenciamos um evento negativo ou antecipamos um evento que está no futuro. Embora a preocupação e o nervosismo sejam algo que todos os seres humanos vivenciam, como acontece com muitas coisas na vida, muito de alguma coisa pode não ser bom. Ou seja, quando seja o que for é a mais, está em descontrolo, é excessivo ou persistente, que te causa sofrimento ou te prejudica, então está a tornar-se patológico, está a ser uma ansiedade generalizada que te vai descontrolar. Algumas coisas comuns que as pessoas vão relatando experimentar quando têm ansiedade generalizada são preocupações crónicas que lhe passam na cabeça constantemente, que ocorrem repetidamente como um disco quebrado, ansiedade incontrolável, ter um forte desejo de estar no controle das emoções, mas sentir como se a ansiedade e a preocupação tivesse tomado conta deles e não houvesse nada a fazer. Os pensamentos intrusivos, que não importa quanto tu te tentes não te preocupar, vais sempre lembrar-te, e isto causa-te ansiedade generalizada. A dificuldade de lidar com a incerteza ou o próprio ódio à surpresa vai provocar-te ansiedade generalizada. Quando estás fisicamente tenso, também vais estar muito mais propenso a provocar esta ansiedade generalizada através de psicossomatia, da rigidez nos músculos do corpo. Muitas pessoas também se queixam de distúrbios de sono constantes provocados por ansiedade, que depois se transformam numa nova ansiedade generalizada, que vai causar problemas de concentração e até estados de procrastinação intenso. Mas quanto à procrastinação, já tivemos vários episódios anteriormente. Em suma, uma das características mais importantes da ansiedade generalizada é que a preocupação e a ansiedade estão espalhadas por diversas áreas como saúde, trabalho, relacionamentos interpessoais, finanças e assim por diante. Isto torna a ansiedade diferente dos outros tipos de ansiedade, como a ansiedade social ou a fobia, onde o nervosismo e a preocupação são muito mais específicos em situações mais particulares. A ansiedade generalizada não é tão grave quanto outros problemas como fobias, como a ansiedade social, como ataques de pânico, mas a ansiedade generalizada pode parecer bem mais intensa. O nervosismo e a preocupação podem interferir significativamente na vida de uma forma crónica em que está indelevelmente a alterar o teu caminho. Infelizmente, as pessoas que têm problemas de ansiedade generalizada muitas vezes não procuram tratamento, pois podem sentir-se envergonhadas por serem vistas como alguém que não consegue controlar os nervos. Além disso, não nos esqueçamos que ainda estamos numa sociedade que considera que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra é só para maluquinhos. E claro que me podes dizer, mas antigamente ninguém ia ao psicólogo e psiquiatra e safavam-se. É treta. Antigamente iam ao padre, iam à bruxa, e que era o psicólogo e o psiquiatra que havia na altura. Nós precisamos de ajuda para sair de ciclos que são viciosos e que estão a destruir ou a impedir que eu consiga dar passos para a frente. A terapia é exatamente isso. Obviamente que tenho que fazer a ressalva habitual. Quando falamos de terapia, não estamos a falar de nada que seja multidimensional, angélico, geocósmico. Estamos a falar de terapias comprovadas, terapias que funcionam no ser humano e que se aplicam a cada caso, porque de facto, cada caso é um caso. E não é bom que tu aumentes a tua ansiedade generalizada com mais ansiedade sob a criação de um processo todo espiritual, quando nem sequer estás a saber lidar com o teu lado mental. E sim, a ideia desta nova temática é falar da preocupação, mas era impossível iniciarmos toda a temática se não falássemos da ansiedade generalizada.
Eventualmente, em episódios posteriores, iremos voltar à ansiedade, iremos abordar a ansiedade de uma maneira mais intensa para cada caso. Desta vez estou a informar-te sobre o que é a ansiedade generalizada e como é que alguém que tem preocupação crónica vive. E essa pessoa vive, de facto, em ansiedade generalizada. Existem alguns fatores importantes que foram identificados como origens, da ansiedade generalizada. Existem fatores biológicos e fatores psicológicos. A nível biológico, não se pode dizer que se isolou um gene associado à ansiedade generalizada. No entanto, com base em estudos de gêmeos e familiares, parece que os indivíduos podem herdar uma vulnerabilidade para desenvolver um transtorno de ansiedade. Dir-se-ia ser hereditário, poder-se-ia dizer genético. Embora não haja provas científicas para o lado genético, é, sem dúvida nenhuma, hereditário. Estes estudos relatam uma vulnerabilidade geral para desenvolver este transtorno e, segundo as pesquisas, esta vulnerabilidade não é necessariamente específica e cada um vai desenvolver a sua própria especificidade dentro da sua ansiedade generalizada. Além disso, descobriu-se que as pessoas que nascem com um determinado tipo de temperamento ansioso podem ter maior probabilidade de desenvolver transtornos de ansiedade mais tarde na vida. E depois, claro, temos os fatores psicológicos. É importante lembrar que, embora a nossa biologia possa nos tornar vulneráveis, o desenvolvimento do transtorno da ansiedade depende muito do estilo de vida da pessoa, depende muito das escolhas da pessoa. Eventos de vida estressantes, traumáticos e muitas vezes incontroláveis podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade generalizada. Quando tais acontecimentos ocorrem, algumas pessoas podem passar a acreditar que a vida é perigosa e imprevisível, ou que a preocupação é necessária para evitar os males maiores. A ansiedade também pode surgir quando as pessoas ao teu redor te dão informações sobre o que é ameaçador e como lidar com essas ameaças, quando és injetado constantemente com o perigo. Nomeadamente, imagina a ansiedade generalizada em que vive um fervoroso crente tendo um livro e uma série de guias espirituais a dizer-lhe que qualquer coisa que faças é um pecado. Isto vai causar a ansiedade generalizada. Finalmente, a ansiedade piora quando alguém começa a tentar evitar aquilo que o preocupa. A evitação rapidamente fará com que algo que inicialmente era uma pequena preocupação para uma determinada pessoa se torne numa grande fonte de ansiedade. Se as pessoas na tua vida, tipo pais, irmãos, colegas, amigos, cônjuges, parceiros, apoiarem a tua evitação de várias coisas, isto só vai piorar a ansiedade a longo prazo. As pessoas geralmente apoiam a evitação de uma pessoa porque não querem que ela se sinta angustiada, com dor. No entanto, experimentar um pouco de angústia e aprender como resolver ou lidar com aquilo que nos magoa vai interromper a ansiedade, que se pode tornar muito mais intensa a longo prazo. Isto podemos observar, por exemplo, nas escaladas de fobia. Alguém que possui uma fobia, se for apoiada pelos outros na evitação dessa fobia, o mais certo é que vai simplesmente aumentar a fobia e contagiar outras partes da vida para desenvolver novas fobias. Em resumo desta pequena introdução para que comecemos de facto a falar da preocupação. A ansiedade e a preocupação são experiências comuns para a maioria dos seres humanos. E a ansiedade pode ser útil para nós e só se torna inútil quando é desproporcional à situação. Claro que não deves esquecer que existem diferentes tipos de ansiedade. E esta é a altura de tu te perguntares se sentes que vives em ansiedade generalizada, se sentes que és uma pessoa constantemente a viver em preocupação. Preocupação contigo, preocupação com o teu futuro, preocupação com os teus, preocupação com a saúde, preocupação com o dinheiro, preocupação. Preocupação. Estás a ocupar-te em demasia no teu presente com algo que ainda não aconteceu. Mas nós sobre isso iremos falar ao detalhe nos próximos episódios. Por hoje, queria apenas que tu recordasses e percebesses conscientemente o que é a ansiedade generalizada. É um pacote de informações que nos vai
preparar para os próximos episódios. As causas exatas da ansiedade generalizada não são claras, mas é muito provável que seja uma combinação de vulnerabilidades biológicas e influências ambientais e psicológicas no teu desenvolvimento. E por isso é que estamos aqui, para te auxiliar a dominar, a desenvolver-te e a crescer. E é por aí estar, por me acompanhar nesta jornada, que eu te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.